Olá, meus queridos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Escola da Liberdade. Eu sou a Marcela Leal e antes de falar sobre o tema do vídeo de hoje, eu gostaria de pedir a gentileza, deem um like nesse vídeo, vejam se vocês estão inscritos no canal, isso é muito importante porque o YouTube desinscreve as pessoas do canal, sabe Deus por quê? E aí você tem que ver se você já ativou o sininho, que é um sininho que tem do lado do botão de inscrição, para você receber os avisos novos de vídeos aqui no canal. E também vai lá no Instagram do Escola da Liberdade e se inscreve lá, no @Escola da Liberdade. Passando um helicóptero por aqui. Ok, ok. Queridos, hoje nós vamos falar sobre um assunto que eu venho pensando há muito tempo em falar sobre isso, que é a importância da gente não chafurdar, né, nos porquês daquilo das loucuras que as pessoas fazem. O que eu estou querendo dizer com isso? Tudo que tem a ver com o ego, né, dentro desses graus de ilusão, né, em última instância, não é real. Quando a gente tenta, muitas vezes, analisar, né, as motivações das pessoas para determinadas coisas, a gente está tirando o foco, né, do que importa e focando no que não importa. Então, resumidamente, né, e já trazendo esse spoiler, né, que eu vou explicar com mais detalhes agora no vídeo, é sobre isso que eu queria falar. Muitas vezes eu já na minha vida passei por situações, né, com pessoas, enfim, em situações no mundo, né, onde eu ficava tentando entender a motivação das pessoas para fazer determinada coisa, sei lá, a razão das guerras, né, a razão de uma pessoa sentir raiva, a razão de uma pessoa em alguma situação não me tratar como eu gostaria de ser tratada, por exemplo, né? Tudo isso vem de um único lugar, entende? Todas essas motivações que geram esses equívocos que fazem com que aquilo que o mundo chama de mal se estabeleça no mundo, né? Situações onde existe o mal, existe a crueldade, né? Existe a falta de amorosidade, existe justamente porque essas mentes, temporariamente, estão mais identificadas com o ego do que com a verdade. Então, o que acontece é que isso um dia vai mudar, ok? Nós não sabemos quando isso vai ser corrigido na mente das pessoas, mas isso um dia vai mudar. Só que quando a gente passa o nosso tempo tentando entender, né? Ou tentando se defender, ou tentando se proteger. Veja, não estou falando que você não tem que fechar a porta da sua casa, não é isso, né? E nem fazer o que você sente que deve fazer. Mas quando a gente fica muito tentando entender aquela tipo de mentalidade, né? Às vezes você tem um parceiro, uma parceira, né, que fazem algo ali muito irracional e você fica tentando, porque o fulano fez isso, porque ele é órfão de mãe, e fulano fez aquilo, porque na verdade ele teve um trauma de infância, não, é porque ele neste momento estava assim, porque ele fica tentando, né, até estudante de autoconhecimento, tentando compreender e buscando justificativas para tentar entender o comportamento equivocado de alguém, na verdade, você está fazendo isso a partir do mesmo sistema de pensamento que criou o problema, que criou aquela situação, inclusive, com a pessoa que você está tentando analisar ali. Então, isso não resolve, porque não é assim que dentro da verdade as coisas se resolvem. Não é a gente tentando analisar esse passo a passo do que poderia ter ocorrido na mente da pessoa que vai resolver. O que resolve é a gente se manter naquilo que é verdadeiro para nós. Então, quanto mais você se sente mal tentando buscar, né, o porquê das pessoas fazerem o que fazem,
você foi despedido, né? Foi demitido do seu trabalho, aí você fica, ah, não, porque o meu chefe, na verdade, no dia tal, ele já não gostava de mim, porque ele estava tramando, porque o funcionário não sei o quê, e aí se juntou com outro, ai, foi fofoca da pessoa, do meu setor. Sai, sai. O quanto antes você desistir de analisar, mais rápido você fica em paz. Eu sei que tem, claro, situações que a gente passa na vida que são muito traumatizantes, né? Fazem a gente se sentir muito mal, mas você vai ter que passar por isso um dia. Você vai ter que soltar essa situação um dia, né? Então, se você já entender, principalmente para situações que não têm uma gravidade tão grande, né? Que é importante você tirar o foco daquilo e focar no que te interessa, no que é bom para você, mais rápido você sai. Porque enquanto você está conectado com aquela situação e tentando entender por que que aquela pessoa agiu daquela forma, sua mente ainda está sequestrada, entendeu? Tua mente está capturada. Sabe aquele termo? Você está sendo um mentecapto. Mentecapto, capto, do italiano, né? De capturar, captar, mentecapto. Você está com a mente capturada, entende? É daí que vem essa palavra. Você está com a mente sequestrada. Então, você continua naquele lugar. É como se, depois de uma determinada situação que você viveu que não foi boa, você continuasse revisitando ou refém daquele lugar ou daquela situação. Olha, gente, eu digo por experiência própria. Eu conheço bem esse lugar. E eu garanto para vocês que não existe nada aí, entendeu? Não existe uma saída nesse lugar onde a gente procura revisitar ou procura tentar entender. Não tem. Principalmente para atitudes muito insanas, né? Que a pessoa está ali muito conectada com o ego. Não tem uma explicação, entendeu? Porque nada que tenha a ver com algo que venha do ego, né, com atitude que venha do ego, tem justificativa, entende? E o ego é muito criativo para encontrar maneiras de desgraçar a nossa cabeça, entendeu? Ou por meio da atitude de outros, ou por meio da nossa própria interpretação da atitude de outras pessoas. Então, gente, né, olhando para aquilo que é verdadeiro, e por isso é definitivo, né, porque é verdadeiro, a gente tem que soltar aquilo completamente. É soltar totalmente, se possível. Eu sei, de novo, repito, que muitas vezes é difícil, mas é a única saída. Você vai ver, por exemplo, depois que você conseguir perdoar ou soltar determinada situação, você vai olhar para trás e vai se perguntar: nossa, quanto tempo eu fiquei sofrendo por conta desse grande nada que era, né? Ou por você estar se culpando, né, por ter entrado naquela situação, ou por não ter visto que você ia ser enganado, ou por não ser visto que você ia ser demitido, né? Seja o que for. Tudo isso, todo esse pensamento, toda essa mente que vai buscar nesse lugar de dor e justificativas, ele só serve, né, todo esse mecanismo de ficar lá remoendo para que você não consiga sair da dor, para que você se mantenha conectado com o falso, junto com a atitude da pessoa ou da situação, né? Às vezes a gente fica assim, de uma guerra, né, na TV, nossa, por que que o determinado país foi lá e bombardeou o outro país? Nossa, por que que ocorreu esse atentado? Não, porque os terroristas estão reivindicando a causa tal. Daí a mente vai lá e pensa, não, mas precisa entender qual é a causa que eles estão reivindicando. Não tem que entender, entendeu? A gente não tem que entender o que não tem justificativa. Nenhum ataque tem justificativa, entende? Nenhum ataque tem justificativa, ok? É por isso que Jesus, em Um Curso em Milagres, ele é tão absoluto nisso, né? Não há justificativa para o ataque. E é por isso que você precisa soltar completamente, soltar como um todo essa ideia, entende? Porque enquanto a gente fica indo lá buscar o porquê da pessoa ter feito determinada coisa, a gente está buscando uma justificativa. Ah, eu entendi, não, porque na verdade,
quando ele tinha 2 anos, ele passou por uma situação na infância e blá, 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 blá. Não existe, gente. Tanto é que se você olhar para a história, né, da vida das pessoas, você vai ver que tem gente que passou pelas mesmas situações e conseguiu mudar, né, a sua maneira de ser. Então, um passado sofrido, né, não é justificativa para uma pessoa ter uma atitude insana, entende? Nada é justificativa para uma pessoa atacar, seja de que forma for. Não existe justificativa. A motivação para o ataque é sempre insana, entende? Porque ela faz parte de um sistema de pensamento insano, que é o do ego, que vê justamente justificativas no ataque. E quando você prende a sua mente, quando você se transforma num mentecapto e prende a sua mente a essa história, né, tentando entender por que a pessoa fez determinada coisa, você está preso nesse lugar ilusório e que não tem saída, porque não existe. Não interessa o quanto você já tenha estudado ou entendido a respeito de vingança, nenhuma vingança vai ter sucesso, né? Por mais que temporariamente as pessoas se sintam vingadas, né? Você vê essas coisas mais radicais, que nem o que acontece nos Estados Unidos, por exemplo, né? Eu não sei se pode falar isso aqui, né? Quando a pessoa vai lá para aquilo que chama pena de morte, né? E aí a pessoa cometeu um crime bárbaro e a família vai lá para assistir porque quer se sentir vingada e vai lá para ver o preso lá na cadeia que vai passar pela pena, certo? Entendeu? E aí a família assiste a situação e fala: nossa, agora eu me senti vingada. Pode ter certeza que não existe. Essa família que vai tentar se vingar assistindo a isso, né? Isso é um tapa-buraco, porque no fundo, ninguém se sente bem com essa situação, entendeu? A gente só se sente bem quando a gente está do lado da verdade. Não existe outra forma, né? É só olhar para a forma como Jesus agiu diante de tudo que aconteceu com ele e, acima de tudo, para a aula que ele deu para a gente durante a crucificação, né? Ali fica bem claro que, que ele passou por tudo que passou, né? Para mostrar para a gente que, mesmo diante da pior das situações, não existe justificativa para o ataque, ok? Não existe. Então, não perca o seu tempo tentando investigar nem na sua própria mente e nem a respeito da mente dos outros. Com relação ao que aconteceu, às vezes, com você, né? Não fica lá tentando investigar, nossa, eu passei por essa situação porque, na verdade, eu tenho a característica tal que vem do trauma tal, entendeu? No milagre, entendeu? Quando você corrige a sua mente, o que quer que seja que você tenha passado desaparece imediatamente e todas as consequências, né? E tudo aquilo que derivava daquela sensação que realmente ali existia na sua mente, a sua mente estava apegada àquilo, também some e some por completo, tá? Não existe uma. Eu tenho um professor que ele fala isso, né? Ele fala assim: quanto tempo uma pessoa demora para criar um trauma, né? 1 minuto, por exemplo, né? Na mente. Por que ela precisaria de 10 anos para desfazer esse trauma, né? O que ele está querendo dizer com isso quando ele fala isso? Ele está querendo dizer que, na verdade, você consegue se livrar com a mesma velocidade se você passar por este milagre que é essa correção da mente. É imediato, tá? Eu não estou falando que você não tem que fazer terapia, não é isso, tá, gente? Né? Você vai buscar todos os caminhos possíveis para resolver. Mas no dia que a sua mente conseguir simplesmente soltar, né? Simplesmente soltar todas essas justificativas, você sai em 1 segundo, tá? Com relação à sua própria mente e com relação à mente dos outros. Não fica chafurdando. Era sobre isso que eu queria falar nesse vídeo de hoje. Não fica chafurdando no porquê que as pessoas são insanas, porque
insanidade não tem justificativa. A gente só tem que olhar para o que é, a gente tem que olhar para a verdade, entendeu? A única coisa que tira a gente realmente de qualquer sensação negativa é olhar para a verdade. E aí tudo que é falso se desfaz, a sua própria conexão, né, com a vontade de entender o insano desaparece. E com ela, o sofrimento também desaparece. Tá bom, meus queridos? Queria lembrá-los que o curso, né, Introdução à Mentalidade Unificada, a gente já vai abrir inscrições daqui uma semana e meia, e aqui embaixo ainda vai ter a lista de espera, se você quiser ter prioridade nas inscrições da próxima turma, do Introdução à Mentalidade Unificada, embaixo desse vídeo tem um link para você se inscrever na lista de espera, que deve estar abrindo essa semana, tá bom? Vocês vão receber um e-mail para inscrição. Beijos a todos e até breve. Tchau, tchau.